Então, na próxima aqui, aonde que a gente encontra os MPPTs, tá? Então, aqui a gente tem um datasheet, tá? Aqui a gente pode ver da Simon Brasil, da Fronius, ok? Então, aqui temos os dados de entrada, então temos o inversor de 10, de 12 e o de 15, tá? Esse aqui é o de 15, ele possui o número de MPPTs. O de 10 e o de 12, da Fronius, ele possui 2 MPPT. Já o de 15, que é aquele que eu tinha até informado vocês, falado para vocês, ele tem somente uma entrada de MPPT, tá? Esse foi o problema. E ele tem o Simon, que não é o Simon Brasil, no caso, que ele tem o de 15 também, porém ele não é 127.220, né? Ele já é 380, 220, 380, tá? Então aqui a gente tem que ver, aqui que a gente acha, ó, o número de MPPT é bem simples, né? Não tem muita dúvida em relação para a gente achar ele está bem destacado, né, o número de MPPT realmente, aí a gente tem o número de entrada deles, tá? Outra coisa também que a gente deve levar em consideração é aqui, ó, máxima corrente de conjunto do curto-circuito do MPPT1, no caso seria o da esquerda, e o MPPT2, no caso seria o da direita, tá? Então, nós temos, então, essa diferença também, tá? Então, no caso do MPPT1, nós temos 25 ampere de corrente máxima corrente que é permitida no inversor, no caso do 10 e do 12, tá? Já no MPPT2, nós temos 16,5. Então, não é porque o meu inversor ele possui 2 MPPT que os dois eles têm a mesma corrente máxima de entrada para cada MPPT, tá? Então, isso você tem que levar em consideração. Como que a própria Fronius aí acaba nos orientando, inclusive, quando a gente vai fazer um dimensionamento, tem o sistema de dimensionamento próprio da Fronius, eles acabam sempre aconselhando a gente utilizar o primeiro MPPT, as entradas, você fazer, quando você vai fazer essa divisão, você coloca o máximo possível que você consegue dentro da primeira MPPT e o que sobra você vai para a segunda MPPT, tá? Então, nas divisões, acaba correndo dessa maneira. Então, você acaba colocando o máximo possível dentro da primeira e depois o restante daí a gente coloca na segunda ligação. Mas você deve levar em consideração também a faixa de voltagem do MPPT, tá? Então, ele trabalha de 300 a 500 volts. Então, ele não pode... ele tem, que nem ali embaixo, a faixa de voltagem de operação dele. Então, ele tem de 200 a 600. Então, você não pode, por exemplo... às vezes parece ser meio básico, mas tem algumas pessoas que não entendem, tá? Não sabem disso. Por isso que a gente acaba falando. Não é porque, por exemplo, eu tenho um inversor de 10... Aí meu cliente fala para mim assim, não, instala um inversor lá, o máximo que dá. Eu coloco um inversor de 15 para mim, que é melhor. Coloca um inversor de 15 e instala 2 placas, que depois, futuramente, eu vou colocando cada vez, eu vou colocando mais placas. Então, não é bem assim que a gente consegue fazer a ligação, tá? Então, você tem que saber a quantidade, qual que é a tensão, a faixa de tensão mínima de entrada para cada MPPT e a faixa de operação de cada inversor, da entrada de cada inversor, tá? Então, ele não pode ultrapassar e ele também não pode ser mais baixo que isso. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessa voltagem, tá? Então, para ele poder tá ligando o inversor e tudo mais, beleza? Então, isso a gente deve levar bastante em consideração também, porque quando a gente vai fazer a ligação dos nossos inversores, a gente leva em consideração, a gente sabe que os módulos, eles são ligados em série. Então, a voltagem dele, né, a gente soma as voltagens dele, tá? Mas a corrente, ela mantém. Então, a gente consegue manter a mesma corrente. Então, se a gente pegar o inversor, que ele tem uma entrada, você vai utilizar 2 entradas ali, tá? Cada um com um MPPT. Quando eu liguei a uma quantidade de módulos, vamos dizer, eu tenho 20 módulos, tá? Eu liguei, então, 17 módulos no primeiro e 3 módulos no segundo, tá? Então, a gente viu que a grande maioria, o que eu consegui o máximo, eu liguei em um único MPPT, numa entrada, tá? Ele atendeu minha tensão máxima, que é permitida do inversor, beleza? E a corrente, se vocês chegarem no inversor e vocês derem uma analisada, ou até vocês pegar um perímetro e conseguir tirar essa medida, tá? Da corrente, a gente consegue ver que a corrente dos 17 módulos e a corrente do arranjo que está com 3 módulos é o mesmo, tá? Porque a gente mantém a mesma corrente, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer a ligação dentro do string box, o que o string box ele tem? Vocês vão ver aí normalmente, tem, por exemplo,
2 entradas, 1 saída, 4 entradas, 2 saídas, tem 5 entradas e 3 saídas, né? Então, quando a gente vai comprar um kit fotovoltaico aí de um inversor, de um sistema de fotovoltaico, a gente vê aí que tem essas diferenças de entradas, tá? Por que acontece? Quando a gente, por exemplo, tem um string box, onde ele tem 2 entradas e 1 saída, o que acontece? Todo o arranjo que você fez a ligação, ele foi somado, ele estava ligado em série, certo? Ele foi ligado em série e você colocou ele na primeira entrada, certo? Então, ali a gente tem uma corrente, uma única corrente, igual, tá? E aí ele foi ligado, a tensão dele que foi somando, tá? E nesse outro aqui, vamos considerar então no primeiro que foi 17 módulos, e ele teve 9 amperes aí, tá? Nesse segundo aqui, então, nós tivemos então 3 módulos, tá? Então ele somou a voltagem de cada um dos 3 módulos, obviamente foi menor que a primeira, né, que o primeiro arranjo, porém a corrente dos dois é exatamente a mesma, tá? Então a corrente permanece a mesma. Mas quando ele entra no string box, a corrente dos dois, eles viram, então a gente faz uma ligação paralela. Então, a corrente do arranjo 1 e a corrente do arranjo 2, eles se somam e aí ele vira uma coisa só. Ele tem, então, 2 entradas e 1 saída. Então, eu somei as 2 correntes dos dois, então, se ele tinha 9 cada um, foi para 18. Tá? Então, eu vou ligar ele na primeira, na entrada do meu inversor, aí eu vou ver, com 2 entradas de 9 amperes cada uma, eu tornei 18. Com 18, é permitido o meu inversor? Se o meu inversor é permitido o máximo de corrente dele é de 15, por exemplo, eu já não posso fazer esse tipo de ligação, tá? Mas meus módulos, pela potência dele, ele dá, eu consigo, pelo quilowatt-pico dele, é possível. Mas não, pessoal, por isso que vocês devem levar em consideração. Você tem que analisar o datasheet do seu inversor para saber qual que é a corrente máxima, tá? Para você estar fazendo essa ligação depois em paralelo dos arranjos, que ele é feito dentro do string box, tá? Então, isso você deve levar em consideração. E, inclusive, quando a gente tem, por exemplo, você vai pegar um string box aí de 6 entradas e 6 saídas. Então, ali ele, do mesmo jeito que ele entrou a 6, ou 6 arranjos, ele vai entrar diretamente dentro do seu inversor. Aí você tem que ver a capacidade de entrada máxima do inversor e tudo mais. Beleza? E aí, então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração, tá? Que é a capacidade máxima, porque assim, por isso que acontece, em algumas vezes, você tem 6 entradas no seu inversor, certo? E aí você vai lá e faz assim, não, eu peguei um arranjo, eu montei 6 arranjos, e eu vou pegar um string box com 6 entradas e 6 saídas, eles vão passar pelo string box, vai ser protegido na parte da corrente contínua, e as 6 saídas, eu vou ligar nas 6 entradas do meu inversor. E aí tá tudo certo, porque eles vieram, né, tudo, e ligaram lá 6 entradas nas 6 saídas, e eu liguei nas 6 entradas do meu inversor também, tá tudo beleza. Aí não, pessoal, aí que vocês têm que analisar se a tensão já não extrapolou a tensão máxima que o seu inversor é permitido dele, tá? Você tem que ver também em relação à potência máxima que o inversor ele é permitido, então a gente tem aquele overload, né, que a gente consegue daí tá trabalhando aí de 40% a 50%, depende da marca do inversor também, isso você deve levar em consideração, que ele consegue trabalhar, que é aquela, eu até mandei no nosso Telegram, do grupo exclusivo lá do pessoal, o que seriam aquela curva onde você, né, acaba ficando em linha reta ali, é basicamente isso. Então a gente dimensiona um sistema que ele tem uma capacidade maior do que o nosso inversor, tá? Então é por isso que a gente tem o nosso gráfico acaba ficando dessa maneira, ele corta aquela parte superior, o topo ali do nosso gráfico de geração, tá? Então, isso vocês têm que levar bastante em consideração e cuidar bastante para não ocorrer aí de fazer uma ligação errada, tá? Então, não é sempre porque ele tem 6 entradas, eu vou usar 6 entradas, não é porque que eu tenho um inversor aí que ele possui um MPPT aí e eu posso ligar a quantidade que eu quiser em cada arranjo, então tudo isso a gente tem que levar em consideração, beleza?